Olá, meu povo da Rua Direita! Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez para discutir sobre um assunto que mais assombra o povo brasileiro hoje, que é a questão da Previdência. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a Previdência é uma triste realidade. Nós estamos sendo enganados pelo governo. Nós estamos sendo enganados pelo governo. E isso não é de hoje. Sabe por quê? Porque o sistema previdenciário é em si fraudulento. O sistema previdenciário é uma fraude. Você já ouviu falar no esquema Ponzi? O esquema Ponzi são aquelas famosas pirâmides que às vezes oferecem para a gente. Como é que funciona isso? Para quem nunca viu o esquema, é assim. Uma pessoa pede para você mandar um dinheiro para ela, com a promessa de que você vai receber mais dinheiro depois, desde que você consiga mais pessoas para entrar no esquema. Vamos supor que eu comece uma pirâmide. Eu vou dar R$10. Aí eu peço para mais 3 pessoas me darem R$10. Então eu dei R$10 e ganhei 30. Ou seja, eu fiquei com 20 de lucro. Essas 3 que deram 10 precisam chamar cada uma mais 3 pessoas para participar da pirâmide. Então se cada uma conseguir 3 novas pessoas, cada uma vai receber 30. Elas deram 10 e vão receber 30. Então lucraram 20 cada uma. Na base da pirâmide, então, a gente tem 9 pessoas que deram R$10. Cada uma dessas 9 precisa conseguir mais 3 participantes. Então a gente vai precisar de 27 novos participantes, para que as 9 que contribuíram por último saiam lucrando. Lembra da matemática? Como é que chama isso aí? Eu tenho sempre que multiplicar por 3 para que a nova base seja preenchida. O nome disso é progressão geométrica. Então nós temos 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 e assim por diante. Vê como está crescendo com razão de 3. Então, para que uma base de 81 pessoas não tenha prejuízo, é preciso ter mais 243 pessoas na base da pirâmide. Até que isso fica insustentável, porque é impossível conseguir tanta gente. É por isso que o esquema de pirâmide é proibido. É um crime no Brasil. O engraçado da história é que o Estado proíbe isso para nós, cidadãos. Mas ele mesmo pratica essa fraude, porque o sistema previdenciário é assim. Até que a base da pirâmide vai superar a própria população do país. Ou seja, vai ser preciso ter mais gente na base da pirâmide do que a quantidade de gente que tem no país. E aí, como é que faz? É ou não é uma fraude? Bom, vamos para a previdência propriamente dita. O que é o sistema previdenciário? É um seguro público, coletivo e compulsório. Ou seja, é um seguro administrado pelo governo e todos os trabalhadores economicamente ativos têm que contribuir com ele de maneira compulsória, obrigatória. Quem desobedecer pega de 2 a 5 anos de prisão, mais multa e mais o pagamento da quantia que ele está devendo. Que delícia, né? Para completar, a Constituição ainda ri do trabalhador, chamando isso de contribuição. Contribuição não é, gente. Contribuição é voluntária. Se é obrigatório, é imposição, é imposto. Enfim, a Previdência Social brasileira concede hoje 10 benefícios, a saber: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez,
aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, salário maternidade, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão. Ok? E o sistema é dividido em dois regimes. Tem o regime geral, para os trabalhadores da iniciativa privada, e o regime próprio de previdência social, que é para os trabalhadores do setor público. Ok? Como é que é pago esse sistema? De onde é que vem o dinheiro para pagar a aposentadoria do cidadão que parou de trabalhar? O dinheiro vem dos trabalhadores, tá? É descontado de 7,65% a 20% do salário do trabalhador, dependendo do tipo de segurado. Do empregador, por uma série de tributos, como por exemplo o COFINS, né? COFINS é a contribuição para o financiamento de Seguridade Social. O CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, e o SAT, que é o seguro acidente de trabalho. Tudo isso é pago pelo empregador. Tem outros também, tá? Quem tem empresa paga esses impostos, e parte desses impostos vai para o sistema previdenciário. Também tem parte da receita das loterias, que financia a Previdência, e o resto do dinheiro vem do próprio governo, do Tesouro Nacional. Ok? Esse dinheiro de contribuição vai ficar depositado em um fundo para ser sacado no futuro, quando a pessoa for se aposentar. Certo? Errado. Não é assim que funciona. Aí que está o negócio. Não funciona assim, não tem fundo. Previdência não é uma poupança. É o chamado sistema de repartição. As pessoas que estão na ativa hoje, os trabalhadores ativos, são os que financiam os aposentados. Então, quem paga a aposentadoria do brasileiro aposentado é aquele que está trabalhando. São precisos 9 trabalhadores ativos para pagar um aposentado. Agora eu pergunto, é ou não é uma pirâmide? É ou não é uma pirâmide? Pois bem, qual é o grande problema disso? O problema é que tem toda a pirâmide. Você não consegue gente suficiente para preencher a base, que é o que sustenta o topo. E nós estamos chegando nisso. A taxa de fecundidade da mulher brasileira está caindo. Ou seja, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Conclusão, a taxa de crescimento populacional está caindo. Dá uma olhadinha no gráfico, olha aí. Taxa de crescimento populacional só caindo, caindo, caindo. Como o sistema previdenciário é uma pirâmide, então ele depende de um crescimento populacional alto, crescimento populacional elevado. Se cada casal tiver 4 filhos, a gente vai ter sempre 2 vezes mais crianças que adultos. Ou seja, vão ter sempre mais pessoas na ativa do que pessoas aposentadas. Confere? Se os casais passarem a ter 2 filhos, a situação vai ficar estável. E se os casais passarem a ter 1 ou nenhum filho, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, não demora para a situação se inverter. A população começa a encolher. É isso que está acontecendo na Europa agora, por exemplo. Essa ainda não é a situação que nós temos hoje no Brasil, mas nós estamos caminhando a passos largos para isso. Olha de novo aí o gráfico de crescimento, de taxa de crescimento populacional. Para piorar o esquema, as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo mais tempo, a expectativa de vida aumentou. Olha esse gráfico aqui de expectativa de vida do povo brasileiro. Só subindo, subindo, subindo. Isso significa o quê? Que as pessoas vão passar mais tempo aposentadas, mais tempo recebendo sem produzir. E vai haver cada vez mais aposentados. Certo? Em 1980, segundo o IBGE,
a expectativa de vida do brasileiro é de, veja o gráfico lá, era de 60 anos mais ou menos. Dá uma olhadinha aqui. Em 2016, recentemente, já era de 75 anos. Então o cara que se aposentava com 50 anos, em 1980, passava em média 10 anos recebendo da Previdência, ok? Porque ele morria mais ou menos com 60 anos, que era a expectativa de vida do brasileiro em 1980. Hoje, o cara que se aposenta com 50 anos vai passar em média 25 anos recebendo a aposentadoria. E quem é que banca esses 25 anos dele? O trabalhador que está na ativa. Quanto mais o brasileiro vive, mais aposentados tem. Quanto menor a fecundidade da mulher brasileira, menos trabalhadores ativos nós temos. Até que vai chegar num ponto em que o sistema vai entrar em colapso. Simplesmente porque não vai existir gente suficiente para suprir o esquema de pirâmide. Isso é previsível. Por isso que é sabidamente fraudulento e proibido. Mas é proibido só para nós, porque para o Estado não é. Ah, beleza? Hoje nós temos 9 trabalhadores sustentando cada aposentado. A previsão para daqui a 20 anos, segundo estudos, é de 4 trabalhadores ativos para cada aposentado. Ou seja, esses 4 aí vão ter que pagar mais. Vai ser preciso aumentar impostos. O nome disso é política fiscal. Ou então, pior ainda, o governo vai precisar imprimir dinheiro para pagar esses aposentados, porque o governo é o único que pode imprimir dinheiro, tá, gente? O governo ele tem máquina de dinheiro, chamada Casa da Moeda. Ele pode imprimir quanto dinheiro ele quiser. Tá faltando dinheiro? Imprime e paga os aposentados. O nome disso é política monetária. Qual é o grande problema da política monetária? Você vai imprimindo muito dinheiro, vai inundando o país de dinheiro. Ou seja, dinheiro sem lastro, né? Sem lastro na produção. Isso vai gerar inflação. Inflação. Tá? Então, o abuso da política monetária gera inflação. E isso, obviamente, quem viveu nos anos 80, pelo menos como eu, e lembra daquela inflação galopante, não quer voltar nessa situação. Tá? Ah, André, essa é a problemática. Qual é a solucionática? Os governos vão sempre ter uma solucionática. Não importa qual é a solução proposta pelo governo, gente. Essa solução vai ser sempre paliativa, vai ficar tapando o buraco. O sistema previdenciário só vai ter salvação quando for desfeito o esquema de pirâmide. Mas o governo não sabe disso? Claro que sabe. Mas se ele desfizer o esquema, o cidadão vai deixar de ser dependente do Estado. Ou seja, é uma carta a menos na manga dos governos. Eu vou mostrar aqui algumas soluções paliativas para o sistema, que devem ser muito próximas do que o governo vai propor e que devem funcionar de curto prazo, digamos assim. E no final eu vou mostrar um jeito da gente desfazer o esquema de pirâmide, que é a solução de longo prazo. O que é que tem que ser feito agora? Os dois, ok? Vocês vão ver por quê ao longo da explicação. Vamos lá? A solução de curto prazo. Essa que eu vou mostrar agora é a que está tramitando no Congresso Nacional, cujo autor é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aquele carequinha, que agora é secretário do governador Dória em São Paulo. Ok? Então, solução de curto prazo. Número 1. Estabelecer uma idade mínima para se aposentar. Isso não existe hoje. Se a pessoa contribuiu por 35 anos, ela se aposenta, não interessa a idade. A exceção é a aposentadoria por idade, que é de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Qual é a nova proposta? Idade mínima para todos.
65 anos. Ninguém vai se aposentar com menos de 65 anos, ok? E conforme a expectativa de vida for aumentando, a idade mínima para se aposentar também deve aumentar. Ou seja, vai tapando buraco para manter o esquema de pirâmide, né? Segundo, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que é hoje? Contribuição mínima de 15 anos para quem se aposenta por idade. E para os demais, 35 anos para homens e 30 para mulheres. Ou seja, se você trabalhou por 15 anos e já tem 65 anos, sendo homem, você já pode aposentar. Certo? Hoje. Qual é a proposta que está tramitando no Congresso? Mínimo de 25 anos de contribuição para todos, para receber aposentadoria proporcional. E para receber integral, 49 anos de contribuição. Ok? Em terceiro lugar, acabar com as diferenças entre homens e mulheres. Se os direitos não são iguais, então não são direitos, são privilégios. Tá, gente? Direito só é direito quando é para todos, ou para a maioria. Ok? Então, os direitos são diferentes, eles não são direitos, são privilégios. Okay? Então, diferença entre homens e mulheres vai deixar de existir. Todos vão se aposentar com 65 anos de idade e no mínimo 25 anos de contribuição. Esse é o projeto original. E esse projeto foi alterado depois pelo ex-presidente Temer, né? E ficou em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Ou seja, Temer deu para trás. Já manteve o privilégio das mulheres. Quanto ao cálculo de valor, como é que é hoje? Depende do tipo de aposentadoria. Se é por idade ou por tempo de contribuição. E também depende do tempo em que a pessoa passou trabalhando. É possível conseguir o valor integral com 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres, caso a pessoa se enquadre na regra 8595. Essa regra foi sancionada pela ex-presidente Dilma. Tá? Os números 85 e 95 nada mais são do que a soma da idade da pessoa com o tempo de contribuição para o INSS. 85 para mulheres e 95 para homens. Aí eles recebem a aposentadoria integral. Vamos dar um exemplo aqui. Supor que um homem tenha 60 anos de idade e contribuiu por 35 anos. Ele tem direito à aposentadoria integral, porque 60 anos mais 35 anos de contribuição, 60 mais 35, dá 95. Não é 85, 95? 95 é para homem, então deu 95, então ele tem direito à aposentadoria integral. Vamos supor que um homem tenha 59 anos e contribuiu por 35 anos. 59 mais 35 dá 94, então não deu 95, está menos de 95, então ele está fora. Não recebe aposentadoria integral. Simples, né? Isso aí valeria até 31 de dezembro até 30 de dezembro de 2018. Depois os números iriam progredindo, né? Aí passaria para 86,96 de 31 de dezembro de 2018 a 30 de dezembro de 2019. 31 de dezembro de 2019 a 30 de dezembro de 2022, 87,97. 31 de dezembro de 2022 a 30 de dezembro de 2024, 8898. E assim por diante, como você pode ver aqui na tabelinha que eu pus aí para você. Isso vai continuar assim se o projeto que está tramitando lá no Congresso não for aprovado, ou enquanto ele não for aprovado. Qual é a nova proposta? Quem cumpre os prazos mínimos, que são 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, não ganha aposentadoria de 100%, mas de 76%. Para se chegar no 100% é preciso trabalhar mais.
Aí você vai ganhar 1 ponto percentual para cada ano trabalhado. Por exemplo, você trabalhou 30 anos, ou seja, 5 anos a mais que os 25 anos de contribuição da nova proposta. Então você vai receber 76%, que já está previsto, mais 5%, ou seja, vai dar 81% do salário. E assim por diante. Então, para chegar a 100%, você vai precisar contribuir por 49 anos. Ok? Quanto aos servidores públicos federais, aí vem a encrenca, né? Vocês vão me xingar bastante, mas é a realidade. O servidor público já é uma coisa sui generis no Brasil. Ele tem descontada a contribuição em folha da mesma entidade que paga a aposentadoria dele. Ou seja, ele recebe do Estado e paga para o próprio Estado pagar para ele mais tarde a aposentadoria. Ou seja, o Estado desconta o imposto na fonte e esse dinheiro não vai para fundo nenhum, tornando mais claro ainda o esquema de pirâmide. Se não tem fundo, são os trabalhadores ativos que bancam os aposentados, não é óbvio? O servidor público é uma casta privilegiada no sistema previdenciário. Até 2003, eles tinham uma aposentadoria integral e paridade com o setor ativo. A Emenda Constitucional 41 de 2003 mudou isso. Sempre essas reformas vão tapando os buraquinhos do esquema de pirâmide, gente. Isso não tem fim. E essa Emenda Constitucional 41 de 2003 foi uma delas. Essa emenda estabeleceu um teto para o servidor público. Os pagamentos acima desse teto seriam bancados por fundos à parte, estabelecidos por lei. Só que nenhuma lei que estabelece esses fundos foi criada. Conclusão, o servidor público aposenta-se com um salário quase integral e reajustado pela inflação. Continua praticamente do mesmo jeito. Para vocês terem uma ideia, olha só que coisa linda. A quantia gasta pelo INSS para pagar os aposentados do setor privado é a mesma, praticamente, gasta com servidores públicos. Com uma pequenina diferença de que são 28 milhões de aposentados do setor privado e apenas 2 milhões do setor público. E o INSS gasta o mesmo para os dois. Então, o aposentado do setor público é 10% dos beneficiários do INSS e recebe a mesma quantia que os 90% do setor privado. Não é uma loucura? Como que é a aposentadoria do servidor público federal hoje? Os homens se aposentam com 60 anos de idade e 35 de contribuição. E mulheres com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Pela nova proposta, o funcionário público federal vai seguir as mesmas regras que os trabalhadores da iniciativa privada. E quanto aos servidores públicos dos estados e dos municípios? Isso não está no projeto, obviamente, porque isso tem que ser decidido pelos estados e pelos municípios. Então tem que haver projetos nos estados e nos municípios, mas deve ser semelhante, pelo menos, a esse projeto que está aí. E os professores? O professor também é uma casta privilegiada no Brasil, né? Ah, porque o salário é baixo, pode reclamar. Eu estou falando aqui de aposentadoria. Aposentadoria. Aposentadoria dos professores é um privilégio, né? Porque os professores aposentam-se 5 anos antes dos demais trabalhadores. Homens com 30 anos de contribuição e mulheres com 25. Pela nova regra, vão entrar no bolo, vão se aposentar igualzinho aos outros. Quanto aos políticos, né, gente? Essa polêmica. Tem muita notícia falsa circulando em rede social sobre a aposentadoria de político, gente. Em primeiro lugar, parlamentar não se aposenta depois de 2 mandatos. Isso não existe, tá? Isso é uma fake news. Os congressistas
tem um plano de seguridade próprio, que é chamado PSSC, Plano de Seguridade Social do Congressista. Para ele se aposentar é preciso ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição à Previdência. Pode ser tanto ao INSS quanto ao Plano de Seguridade do Congressista, ok? Os parlamentares podem optar por não pagar o PSSC. Aí, automaticamente, eles começam a pagar o INSS, ok? O que gera confusão nas pessoas? O benefício da aposentadoria do parlamentar é calculado com base no tempo de mandato. Para cada ano de exercício, ele recebe 1/35 do subsídio parlamentar, que é de R$ 33.736. Se ele exerceu apenas um ano de mandato e já tem tempo de contribuição de 35 anos, anteriormente, ele era um funcionário público, ou trabalhou 35 anos pelo INSS, e se ele tiver a idade mínima de 60 anos, ele já pode se aposentar com um ano de mandato. Aí ele vai receber, não é 1/35, então ele vai receber 33.763, que é o salário dele, dividido por 35, né? Confere? A aposentadoria com salário integral só com mandato de 35 anos, e se ele tiver no mínimo 60 anos de idade. Ok? Pela nova proposta, os políticos também vão seguir as mesmas regras de aposentadoria das outras pessoas. Ok? Pensão por morte. Como é que é hoje? A pessoa pode acumular pensão e aposentadoria. A pensão é 100% a aposentadoria do morto. Nova proposta, como é? Não pode acumular pensão e aposentadoria. E a pensão vai ser 50% da aposentadoria do morto e mais 10% por dependente. Mesmo se não tiver filho, o cônjuge vivo conta como dependente. Então a pensão é de no mínimo 60% da aposentadoria do morto. Quando o filho atinge 18 anos, os 10% que ele recebia param de ser recebidos. Ok? Gente, os militares. Os militares estão fora do projeto. Tá? Não que eu concorde com isso. Tá? Mas pelo projeto, os militares vão continuar recebendo aposentadoria integral. Como eu já disse, eu sou contra qualquer tipo de privilégio. Eu acho que eles deveriam se aposentar da mesma maneira que os demais trabalhadores. Ah, mas militar não tem adicional noturno, não tem hora extra, não recebe periculosidade, não tem direito a fundo de garantia, né? Não tem direito a fazer greve, como diz o próprio presidente, né? A mil, como dizem eles. Sabe o que é a mil? No jargão militar, a mil significa azar militar. Né? O militar norte-americano, o militar britânico também não tem nada disso. E mesmo assim, eles não recebem aposentadoria integral. Então, na minha opinião, eles também deveriam entrar na reforma. Mas, infelizmente, estão fora do projeto. Ok? Gente, depois que o projeto for aprovado, se é que vai ser aprovado, nós vamos ter um período de transição que vai durar 20 anos. Nesse período vai se cumprir a chamada regra de transição. Essa regra vai durar 20 anos, como eu já disse. A pessoa pode se aposentar antes da idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, durante esses 20 anos. Conforme você pode observar aqui na tabela, a idade mínima vai crescendo até chegar nesses valores aí que eu falei para vocês. Então a idade mínima para se aposentar vai seguir essa tabela, que vai durar 20 anos, eu vou ver aqui para vocês. Vai aparecer aí na sua tela. Em 2018, que já passou, idade mínima, isso do trabalhador privado, né? Idade mínima para mulheres 53, para homens 55. O servidor público,
55 mulheres e 60 homens. Isso vai crescendo até chegar em 62 para mulheres e 65 para homens. Isso em ambos os setores, público e privado. Confere? A transição vai acabar em 2038. Né? Professores e policiais vão ter regras específicas. E o período vai acabar em 2042. A regra prevê um pedágio, né, chamado pedágio, que vai ser de 30% sobre o tempo que falta para atingir os 30 anos de contribuição para mulheres e os 35 para homens. Então, com essa reforma, não pode aposentar mais por tempo de contribuição, a não ser que se encaixe na regra de transição. Exemplo, supor que uma mulher tenha 50 anos aí, e 25 anos de contribuição. A mulher se aposentaria com 30, confere? Então ela está perto de se aposentar. Então entra na regra, né? Faltam quanto para ela se aposentar? 5 anos. Então ela vai pagar um pedágio de 30% sobre esses 5 anos. Então, 30% de 5 dá 1,5, confere? Então você vai acrescentar 1 ano e meio de contribuição. Então ela vai ter que se aposentar com 31 anos e meio de contribuição. Ou seja, ela vai se aposentar com 56 anos e meio de idade. Um pouco mais tarde, mas antes de completar os 62 anos previstos no texto, quando terminar esses 20 anos da transição. É uma forma de ir adaptando as pessoas gradualmente à reforma. Bom, muito legal, o Brasil está quebrado e a proposta é cortar na carne. Só que o presidente Bolsonaro, ainda no tempo de deputado, disse que ia votar contra essa proposta, que ele chamou de absurda. Há rumores de que ele quer fixar a idade mínima para homens de 62 anos e para mulheres de 57. E isso ir progredindo paulatinamente, conforme a expectativa de vida vai aumentando. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sinalizou que se a proposta for essa, então não vai ser preciso regra de transição. Ou seja, obviamente, os economistas já fizeram os cálculos e concluíram que essa proposta do Bolsonaro não é suficiente para cobrir o rombo. Mas, enfim, não precisa ser evidente para saber que a proposta, do jeito que está lá no Congresso, o Bolsonaro vai vetar. Então eu espero que o presidente e o Congresso Nacional cheguem num consenso rapidamente, de forma que cubra o rombo e não prejudique tanto o trabalhador. Outra reforma importante que pouca gente tem comentado e não está no projeto é o salário mínimo, gente. O piso da aposentadoria é determinado pelo salário mínimo. Quando o salário mínimo aumenta, também aumenta o salário do aposentado. Aí o governo tem de gastar mais com aposentadorias, ajudando a agravar o déficit da Previdência. Isso pode trazer até dificuldades para o governo aumentar o salário mínimo no futuro, porque quanto mais aumenta o salário mínimo, mais aumenta o salário dos aposentados e o rombo vai crescendo. Então, uma medida fundamental é separar o aumento do salário dos aposentados do aumento do salário mínimo. Isso em economia, isso tem nome em economia, chama-se desindexação. Só que antes de mais nada, é preciso garantir que não haja perda real na renda dos aposentados, ou seja, diminuir o poder de compra deles. E como é que a gente pode fazer isso? A gente passa a corrigir a aposentadoria pela inflação e não pelo valor do salário mínimo. Isso seria uma boa proposta. Não está no projeto, ok? Por fim, gente, a solução final para o problema da Previdência brasileira é desfazer o esquema de pirâmide. Tá? O fato, gente, é que não existe um fundo de aposentadorias no Brasil. O que eu pago hoje como trabalhador ativo em forma de FGTS
e INSS viram um ativo morto. Ou seja, o mercado não reconhece esse dinheiro. É um dinheiro que não existe para o mercado. Como assim? Veja bem, o mercado precisa da poupança das pessoas. Para se empreender ou para se manter um empreendimento, é preciso de dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro o empresário não tem. Ele é obrigado a apelar para o banco. Ele precisa de empréstimo. Tá? Agora, para o banco emprestar dinheiro para o empresário, o banco precisa ter dinheiro. E o banco só pode ter dinheiro se as pessoas depositarem dinheiro no banco, ou seja, se as pessoas pouparem. Quanto mais dinheiro o banco tem para emprestar, mais barato é esse dinheiro. Ou seja, o juro sobre esse dinheiro emprestado vai ser menor. Juro, pessoal, é o preço do dinheiro. Lei da oferta e procura. Muita gente quer dinheiro e os bancos têm pouco dinheiro disponível, porque as pessoas não poupam. O dinheiro fica com um preço alto, ou seja, com juro alto. Essa é a nossa realidade hoje. Pouco dinheiro poupado, juros altos. Isso prejudica muito o nosso desenvolvimento, prejudica o empreendimento, a geração de empregos e resulta em baixos salários. Agora, por que as pessoas poupam pouco? Porque elas não têm uma responsabilidade? Não, porque o governo não deixa. É muito imposto. E boa parte desse imposto existe para bancar o esquema de pirâmide da Previdência, meu Deus do céu. Esse dinheiro arrecadado do INSS e FGTS não tem liquidez. Ou seja, é um dinheiro que não pode ser movimentado, não pode ser sacado, não pode ser utilizado, a não ser em caso de morte, de invalidez ou de aposentadoria. Então, um capital morto com o qual o mercado não pode contar. E o trabalhador deixa mais de 20% da sua renda mensal para essa poupança, que de poupança não tem nada. E não pode mexer, ele não pode mexer no dinheiro quando ele quer. Só o governo tem autoridade sobre esse dinheiro que está depositado. E tem mais, o trabalhador vai receber esse dinheiro no futuro com um rendimento abaixo, inclusive da caderneta de poupança, que é um dos investimentos mais fraquinhos que nós temos no mercado. Então ele vai receber com um rendimento abaixo da caderneta de poupança. Entendeu? Se o trabalhador deixasse esses 20% do salário mensal na poupança, ele ia ter mais dinheiro no futuro que pagando obrigatoriamente a Previdência. Esse dinheiro não tem lastro, gente. Não existe como depósito, como poupança. Por quê? Porque é o mesmo dinheiro que é pago pelo trabalhador ativo, é usado para pagar o aposentado. Não tem um fundo. Entendeu? Não tem um depósito. Resta ao trabalhador hoje torcer para o dinheiro que ele está pagando estar lá quando ele for se aposentar. Para isso, o governo tem que fazer cada vez mais ginástica para tentar cobrir os rombos. O cobertor está ficando cada vez mais curto. Se eu cubro de um lado, descubro do outro. Então, qual que é a solução? A solução é existir um fundo individual. Cada trabalhador tem o seu fundo próprio. Isso é feito, por exemplo, na Suécia. Na Suécia é assim. Então o cara deposita esse dinheiro, pode ser até compulsório, pode ser até obrigado a depositar 20% do salário dele. Mas o fundo é dele. Ninguém pode mexer a não ser ele. Ele tem total controle do que foi depositado. Ele sabe quanto dinheiro ele tem. Ele sabe qual é o rendimento que o fundo dele está tendo. Ele tem a opção até de trocar de fundo para um mais rentável. Isso pode ser até mesmo lastreado por ações das empresas estatais. Fundo de ações. Nós podemos transformar os brasileiros em pequenos acionistas das empresas do seu próprio país.
Isso é gerar riqueza. Os trilhões de reais que existem em forma de capital morto vão passar a estar disponíveis para o mercado. Os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar. O dinheiro vai ficar mais barato. Ou seja, o juro vai cair. A gente vai criar riqueza. A gente vai fomentar o empreendimento. A gente vai gerar emprego. A gente vai aumentar salários. Quem que não quer isso, meu Deus do céu? E o melhor para o trabalhador é que, sendo um fundo individual, ele não é usado para bancar a aposentadoria de ninguém além dele próprio. Aí eu desfaço o esquema de pirâmide. Só que isso, gente, é a longo prazo. Precisa ser feito agora para beneficiar os aposentados do futuro. Só que ainda existem os aposentados de hoje, que foram vítimas do esquema de pirâmide. É por isso que precisa existir essa reforma de curto prazo que a gente falou anteriormente e que está tramitando aí no Congresso. Então as duas têm que ser feitas e o mais breve possível. Gente, vamos deixar de ser paradoxal. O brasileiro vive criticando os políticos. Quando aparece alguém defendendo privatização de estatal, flexibilização de lei trabalhista e o ajuste na Previdência, esse povo solta até espuma pela boca de raiva. Dá para entender? Dá para entender? O brasileiro critica os políticos e, ao mesmo tempo, está defendendo o campo de atuação deles. Meu Deus do céu! Quanto mais o dinheiro está na mão do Estado, mais ele vai estar na mão dos políticos e menos na mão do trabalhador. Só se cria riqueza e desenvolvimento quando existe mais dinheiro disponível na mão do cidadão e menos nas mãos do Estado. Pense nisso. Para finalizar, pessoal, tem muita gente aí dizendo que a Previdência não é deficitária coisa nenhuma. Inclusive especialistas comprovam isso matematicamente. O argumento é que o governo usa esses fundos de aposentadorias para outras coisas, para outros fins. Pois eu digo que eles estão certos. O governo realmente usa o dinheiro da Previdência para outras coisas. Claro, a Previdência pode não estar quebrada, mas o Estado está quebradíssimo, está na bancarrota. O fato de a Previdência não ser deficitária, pessoal, não justifica que não se faça uma reforma no setor. O Estado está quebrado. E as reformas fiscal e previdenciária são fundamentais para que a gente saia desse buraco. Outro argumento bobinho que tem por aí, bem bobinho ainda, são as tais das superaposentadorias. Essas pensões vitalícias que são concedidas para filha de juiz, filha de militar, essas meninas que não casaram, tá, gente? Gente, isso são casos isolados e raros. Mexer nisso aí não vai fazer nem cosquinha no déficit orçamentário. É imoral? É. Precisa acabar? Sim, precisa acabar. Eu também discordo totalmente da existência das superaposentadorias. Só que a gente não pode achar que é só cortar a aposentadoria da Maitê Proença que vai resolver o problema. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente precisa mexer na nossa aposentadoria, na minha e na sua. Alguém vai ter que pagar o preço do desenvolvimento futuro do nosso país. E eu sinto muito, gente, mas quem vai ter que pagar esse preço é a nossa geração. Somos nós. Mas vamos pensar positivo. Pelo menos nós vamos deixar um país melhor para os nossos filhos e netos. Afinal de contas, a razão das nossas vidas são eles, não são? Gente, obrigado pela audiência. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Eu sei que é muita informação, tem muito mais informação, tá, gente? Tentei enxugar o máximo possível. Enfim, se vocês estiverem gostando, inscrevam-se no canal. A Rua Direita é um canal de informação. Beijo a todos e até a próxima.